A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Marcos. Na nossa igreja, eu falo nossa igreja porque eu sou pastor agora emérito daquela igreja, né? Então, nossa igreja, nós somos assim. Eu notei que vocês têm o mesmo pecado que nós. Vocês não gostam de sentar no banco da frente, mas lá no céu não vamos ter bancos, então esse problema resolve, né? Mas o Evangelho de Marcos, ele nos convida a realmente ver uma imagem de Jesus de um dinâmico, um ministério dinâmico, com movimento, com bons resultados. Você vê que o Marcos já começa direto, né, no batismo de Jesus, tentação e tudo mais, mas ele já vem com milagres. Capítulo 1 já tem ali as curas e libertação de espíritos malignos e o reino de Deus chegando com toda a força. Quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, foi um jovem chamado Marcos. Lá em Atos ele é chamado de João Marcos, e foi companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Na casa dele também era uma casa de oração. A tradição nos ensina que ele foi um jovem, que quando Jesus foi preso, ele estava à distância, ele fugiu e no fugir as suas vestes caíram. Então, meio naked, meio assim, nu, ele fugiu. Então, isso não podemos provar isso 100%, mas essa é a ideia. Que ele não andou com Jesus, porém era um jovem que sua família foi alcançada pela mensagem de Jesus Cristo. Também os estudiosos indicam que ele o Espírito Santo usou a conexão dele com Pedro. Ele ouviu esse evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, pelo apóstolo Pedro, que andou com Jesus. Então, isso são peculiares. São apenas 16 capítulos. Encoraje, se você não está familiarizado com Marcos, veja, ele vai direto ao ponto. Não fala do nascimento de Jesus, não fala dos primeiros anos, vai direto ao ministério, um ministério bem-sucedido, audacioso. E o capítulo 2, parte do ensino do Senhor Jesus, ele traz para nós algumas perspectivas. Como eu disse, na nossa igreja, nós temos o hábito, as pessoas me interrompem, perguntam, levantam a mão, dão um palpite, falam coisas assim, bem-vindos. Nós temos no Ministério Espanhol, temos um culto espanhol às 8h30, depois o português às 10h30 e o inglês às 12h30. Então, é uma igreja só, com muitas faces. Mas temos uma jovem senhora no Ministério Espanhol, bem-vinda, ela senta bem lá na frente, né? E sempre tem que falar, bem-vinda, agora você deixa as outras pessoas falarem também. Encoraja, vou fazer algumas perguntas retóricas. Então, encoraja, não tem erro, né? Só para nós aprendermos juntos. Mas, Marcos capítulo 2, o que nós vamos fazer? Vamos ler, depois eu vou explicar a exposição, assim, expositória, um contexto, e por último, a aplicação. E depois, ao final, nós vamos concluir com alguns pontos principais, ou lições que eu creio e oro que nós possamos levar conosco, individualmente, como família e como igreja. Qual é o costume de vocês? Vocês ficam de pé para ler as Escrituras, ou na hora da pregação, vocês estão sentados quando as Escrituras são lidas? Não é erro. Qual é a prática de vocês? Se levantassem? Não, ficam sentados mesmo? Então, assentados, perguntei, né? Assentados mesmo como estamos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo de número 2. A partir do versículo 1, mantenha a Bíblia aberta, anote, pergunte, ou faz colocações, né? Marcos 2, versículos de 1 até 12. Eu vou estar lendo na nova versão internacional, caso vocês usem uma outra visão. Estamos prontos? Amém? Amém? Amém. Pensei que, né? Então, vamos lá, juntos. Marcos 2, 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo que em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca, vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Pai, ajuda-nos, Senhor. Senhor, que a sua voz fale mais alto, Senhor, que a minha voz se cale, mas a voz do teu Santo Espírito fale aos nossos corações, o coração de cada um que está ouvindo aqui nesse momento. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? O que aprendemos aqui? De novo, vou pedir ajuda. Não me ajude a compreender esse texto. Ok? Quantos grupos de personagens nós temos aqui nesse texto que eu acabei de ler? Quantos? Grupos de personagens nesse texto, quantos nós temos? 4. Oh. 4 grupos. Quais são os grupos? Em ordem. Primeiro grupo: os amigos do paralítico. Eram 4 homens, mas amigos, que estão grupo número 1, os amigos do paralítico. Grupo número 2. Antes da autoridade, quem é que eles estavam levando? O paralítico. Então, os amigos, o paralítico, o terceiro, as autoridades, e o quarto, Jesus. Ainda bem que tudo começa e termina com Jesus. E esses amigos, quando nós olhamos para esse texto, pelo menos a minha reação inicial foi essa. E me encoraja, me inspira. Você não gostaria de ter amigos assim? Que nos conheçam e que olhem para nós, vejam uma necessidade que às vezes nós não compartilhamos, mas que tomam a decisão de dizer: custe o que custar, nós vamos fazer o que for necessário para que esse indivíduo, essa pessoa, esse amigo, possa ser levado até Jesus, que tem a resposta. Eu creio que você concorda comigo, né? Pelo menos a primeira reação foi: é uma lição para dizer que nós temos que ser amigos como esse. Como o Provérbios fala, amigo mais chegado com o irmão. Que às vezes nós estamos numa situação crítica, algum incidente da vida, um acidente da vida, e nossos parentes moram longe, mas tem um vizinho que é amigo. Então é melhor um amigo mais perto do que um parente longe. Eu estou mudando um pouquinho o provérbio, mas essa é a ideia. Então, a primeira coisa que vem é esse aspecto. Agora vamos então, guarda essa informação, esse pensamento, que possivelmente o Espírito Santo está dizendo o seguinte: igrejas, vamos ser amigos deste jeito. Mesmo que não sejam famílias de sangue, mas que vamos ser pessoas que veem a necessidade e se resolvem, se dedicam. Nós vamos ser instrumentos para preencher essa necessidade. Agora, verso por verso, eu queria levantar algumas questões. Versículo 1 fala o seguinte: tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava onde? Em casa. Pastor, me ajude. Jesus nasceu onde? Come on. Não tem erro. Escola dominical, vamos lá. Jesus nasceu onde? Belém, da Judeia. Ele foi criado onde? Lá no norte. Onde? Nazaré. Não tenham medo, pode responder com segurança. E como é que aqui o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 1, está dizendo: ele voltou para casa em Cafarnaum? Deu nó. Agora, se você olhar no mapa de Israel, da época de Cristo e hoje também, Nazaré está lá no norte, Belém lá no sul, na Judéia. Lá no norte está Nazaré. Mar da Galileia e Cafarnaum era das cidades à beira do mar, que era um lago, mas chamado Mar da Galileia.
E aquele lugar, tudo indica que Jesus, não está escrito em lugar nenhum, não tem um versículo disso, mas tudo indica que aquele lugar Jesus selecionou como sendo assim, os seus headquarters, o seu centro de operações. Ele ia a Jerusalém, voltava. Lá em Nazaré também teve a questão de que as pessoas não criam, que ele é filho de Maria, de José, seus irmãos são suas irmãs não criam. Então Cafarnaum se tornou. E também, no capítulo 1, diz o seguinte, que Jesus, depois dos cultos do dia, libertação de pessoas endemoniadas, cura de enfermos e tudo mais, eles foram para a casa de Pedro e André, 2 irmãos, que Jesus chamou para que seguissem, que eles o fariam pescadores de homens. E lá naquela casa, lembra-se que quando eles chegaram lá, a sogra de Pedro estava enferma, com uma febre muito alta, incapaz de sair e fazer qualquer coisa. E Jesus a curou. Então, tudo indica que esse em casa era o centro de operações. Jesus sempre voltava a Cafarnaum, não era Nazaré, obviamente não era Belém, onde ele nasceu, mas o lugar onde ele estava ali para servir. Ou seja, lugar familiarizado, as pessoas o conheciam e tudo mais. O que explica o versículo 2. Então, muita gente se reuniu. Em Nazaré as pessoas duvidavam, mas em Cafarnaum, muita gente se reuniu ali. A tal ponto, o versículo 2 fala que não havia mais lugar nem junto à porta. E Jesus pregava a palavra. Muita gente naquele momento. Agora o versículo de número 3. Vieram, o primeiro grupo, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Foi de nascença? Possível. Provável. Mas aquela pessoa era paralítico completo. Eu não sei qual seria o termo médico disso aí, mas totalmente paralisada. Tetraplégico. Da língua quebrou aqui, mas é isso aí. Então, tetraplégico. Oh, my Lord. Me ajude, Senhor. Então, mas é isso aí. Totalmente incapaz de mover. E os amigos vão trazer ali. Agora, quando eles não conseguem chegar... Olha o versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus, eles não desistiram. De novo, vale a pena ter amigo desse jeito, né? Não deu certo de um jeito, vamos fazer de outro. E vamos de outro. O que custar? Não importa. Não está preocupado com opinião pública, não está preocupado com custo de tempo, nada disso. Isso é amigo, ô Senhor. Temos mais amigos dessa gente. Aqui nós estamos informados que haviam 4 deles, cada um, uma maca, um rapaz sendo carregado, o paralítico, e eles fazem isso. Agora, a questão que eles fazem aqui, que é no versículo de número 4, eles dizem o seguinte, que já que eles não podiam chegar, o que eles fizeram? Vamos voltar no culto mais tarde, Deve ter outro culto de Jesus, a gente vem. Chega mais cedo, fica na fila. Foi isso que eles fizeram? O que eles fizeram? Subiram ao telhado, tá? Não havia concreto como hoje. Mas não era simples. Os telhados normalmente eram planos, que ajuda. Então eles subiram no telhado. Agora imagine, vem Jesus rodeado de gente lá embaixo. De repente começa a ver uma poeirinha caindo de cima. O que é que Jesus sentiu? O que é que as pessoas pensaram? Que amigos determinados que isso não os fez ficar com medo, não deu certo, a gente espera ou não. É hoje ou é hoje? Tá? Eles estavam preocupados com aquele. E eles começam, abrem um buraco, o buraco tinha que ser um certo tamanho, não importa o tamanho daquele senhor, mas para descer uma maca com uma pessoa deitada era um tamanho substancial. Aparentemente não tem nenhuma surpresa de Jesus e os presentes sobre isso. Mas ele para bem em frente de Jesus. Muito bom saber isso. Era difícil, não tão difícil como seria hoje, concreto, mas difícil. Pessoas que investiram tempo. Imaginem a cena, imaginem o coração. Agora o versículo 5 começa a trazer um pouco mais de informação. Até agora dos amigos, um pouquinho só a menção do paralítico, agora entra Jesus na história. Porque vendo a fé que eles tinham. Nós aprendemos corretamente que para que eu possa ver a Deus, eu preciso crer que Ele existe, não é isso? Individualmente. Pessoas não podem crer por mim.
Eu preciso da intervenção de Deus na minha vida para que nosso entendimento abra e a gente tenha fé. Você vai notar algo assim extraordinário. É que os amigos possuíam fé. Mas aquele indivíduo, que nós saibamos, ele não disse nada. Ele apenas obedeceu quando Jesus levante. Foi o início, o primeiro ato de fé foi de levantar-se, obedecendo a ordem de Jesus. Então aqui eu queria levantar, eu não sei explicar teologicamente 100%, mas há situações que Deus usa a nossa fé em favor de alguém. De novo, eu sei que caminhar isso com cuidado, né? Cada um precisa ter fé. Eu sei que às vezes nós vamos falar bastante de Jesus, mas as pessoas não vão crer. Então a minha fé não é transferível nesse sentido. Mas eu não vou deixar. Olha, o Senhor vai operar, fazer isso. Eu quero apenas trazer isso à tona. Versículo 5, então, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Vou deixar para a conclusão, mas aqueles amigos ficaram surpresos. Você concorda comigo? Por que eles ficaram surpresos? Qual foi a razão daquela trabalheira toda? Cura do paralítico. Nesse momento, nessa altura, Jesus curou o paralítico? Não. Que bom que esses amigos não desistiram. Ok. Jesus não foi para isso que a gente veio, vamos embora então, já que o Senhor não vai curar o moço, né? Se eu venho com esse negócio de pecado perdoado, não sei, né? Vou deixar isso para aplicação. Naquele momento também, quando Jesus falou, né? Seus pecados estão perdoados, o grupo lá dos mestres da lei ficam lá pensando, lá no seu íntimo. É outro ponto que eu vou pedir para guardar para a aplicação. É que mostra que Jesus está ciente, não só do que nós falamos, ele está em toda parte, ele é Deus, onisciente, onipresente, mas também ele lê o nosso coração. Guardem essa informação que eu vou voltar a ela. Mas estavam sentados ali alguns escribas, mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, não falaram nada. Por que esse homem fala assim? Estão blasfemando. Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? O Senhor Jesus vai endereçar a questão, essa dúvida daqueles indivíduos, apesar que eles não falaram alto, mas Jesus viu o íntimo. E ele chama a atenção. E a pergunta que ele vai fazer é o seguinte: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega a sua cama e anda. De novo, já pedi para guardar a questão da surpresa dos amigos, pedi para guardar a questão da ausência da fé do paralítico. Vou pedir que você guarde também para nós concluirmos a parte desses doutores da lei, né? Mas o ponto de... O que é mais fácil? A pergunta de Jesus. O que é mais fácil? É claro que o Senhor pergunta com um propósito, um objetivo, para desafiá-los. Jesus não investiu tempo com aquelas pessoas de coração duro, incrédulos, que não estavam ali para encontrar algum defeito na sua pregação, algum do seu comportamento. Porém, ele nos alerta: cuidado com o conhecimento. Não é errado a gente saber muito. Não é errado nós termos bom conhecimento, mas cuidado que às vezes o conhecimento nos cega. Ficamos tão legais, tão legalizados, que nós às vezes perdemos aquela afinidade de relacionar com seres humanos. Então ele tem aqui, ele trabalha. Cuidado com a sua mente, que pode ser um obstáculo quando ela assume o lugar de Jesus. Em versículo 10, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, e eu lhe digo, levante-se, pega a sua marca e vá para casa. E o Filho do Homem, tendo preferido de Jesus, quando se referia a ele se levantou. Jesus perguntou àqueles escribas: o que é mais fácil dizer? E nós vimos, né? E ele fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem, essa expressão, esse título de Jesus, ele aparece no Antigo Testamento a partir do profeta Daniel. Para o Novo Testamento nós sabemos que o Filho do Homem se refere a Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Então esse título é para dizer, é Deus Emmanuel, Deus conosco, aquele que o verbo que se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Então Jesus está confirmando aqui essa parte teológica. E por último, como eu disse, e eu vou voltar a esse ponto, o que é mais fácil de dizer? Eu quero perguntar a vocês, ver se daqui a pouco eu posso acrescentar alguma coisa. O que é mais fácil dizer? Agora, olhando de fora, como espectadores, crentes que somos, olhando para esse evento, o que é mais fácil dizer para alguém? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, toma sua cama e ande? O que é mais fácil? Os dois são iguais? Okay? Uma outra opinião. Como eu disse, não há certo ou errado. O que mais? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? É o mais fácil, ok? Os dois, mas o que mais? Para eu dizer para alguém, levante-se, tem alguém aqui, paralítico, incapaz de mover-se. Para eu dizer, levante-se, tome sua maca, ou sua muleta, ou o que seja, e ande. Isso exige o quê? Que a pessoa se levante da cadeira de roda e diga, não preciso mais, levanta a cadeira de roda. Qual mais fácil? Seus pecados estão perdoados? Para ele é mais importante escutar isso, que levanta e anda. Levante e anda. Tá, então, com essa ideia, o pessoal do louvor, eu avisei a eles, quando eu falo assim, nós vamos concluir. Então, quem estiver encarregado de avisar o pessoal do louvor que nós já vamos concluir, eu queria trazer 3 pontos que eu já mencionei. Amém? Podemos chegar ali. Então, essa pergunta, o que é mais fácil dizer? Nós vamos ver. 3 lições que pularam da página. Eu comecei a ler e preparar essa mensagem meses atrás, em diferentes circunstâncias, pensando, a mensagem é, povo de Deus, vamos trabalhar mais duro. Tem muitos amigos, vizinhos nossos, pessoas que estão traumatizadas, com problemas físicos, problemas mentais, emocionais, financeiros. Sejam instrumentos mensageiros de Deus até o fim, mesmo que tenha que rasgar o teto para você chegar na presença de Jesus. Que não está errado. Mas o Espírito Santo mexeu no meu coração e disse, tem mais, Renato, você não está vendo a ideia. Não é um esforço legalista de trabalhar mais duro à procura dos perdidos, que é importante. Porém, há algo que ele quer ensinar para nós. Primeira lição. Entendam qual é a missão primária de Jesus. Esses 4 amigos, excelentes que são, eles não reclamaram, mas quando Jesus falou, trouxeram o amigo paralítico, quando Jesus disse para ele, seus pecados estão perdoados, eu acho que ele falou, Jesus, excuse me, e a paralisia? Porque há uma lição embutida aqui. É bom quando o Senhor nos cura, não é? Talvez você já experimentou cura, eu já experimentei, nós já experimentamos curas divinas, que não há outra maneira de explicar. E resultados assim, extraordinários. A intervenção divina é real. E nós devemos orar, nós devemos insistir, perseverar. Você é como o apóstolo Paulo, só paramos de orar quando ele disser, a minha graça te basta. Porém, nós precisamos entender que Jesus veio a esse mundo para fazer o quê? Buscar e salvar quem se havia perdido. Perdido como, pastor? Qual o nosso problema principal? Aliás, o central. É que nós, Adão e Eva, desobediência, o pecado entrou no mundo, não foi? A humanidade foi expulsa da presença de Deus. O pecado entrou, separados. Mas graças a Deus que Deus não desistiu. Lá em Gênesis mesmo 3:15 ele fala, serpente, você vai ficar sempre atrás do povo de Deus, né? Pegando no calcanhar, mas verá um da semente da mulher que vai esmagar a sua cabeça, falando de Jesus. Deus já havia prometido. Agora a palavra disso deixa muito claro, todos pecaram, não há exceção. Todos nós, humanos, somos descendentes de Adão, e como tais, nós estamos destituídos, não alcançamos a glória de Deus. Pior é que Romanos também fala o seguinte, o salário dessa separação é o quê? A morte.
Então esse Deus que nos ama tão extraordinariamente, como é que Ele vai reconciliar esse povo conosco? Então aqueles amigos foram ali com a intenção, pensando, a cura física é o mais importante. Então o que Jesus está comunicando é o seguinte, é importante e é possível, e se vocês pedirem meu nome com fé, eu posso realizar. Mas ela não é o crucial. O crucial é você ter um relacionamento curado com Deus. Esse é o principal. Vamos e convenhamos que às vezes ele pode ser curado milagrosamente de saúde e daqui a um mês eu pego uma infecção. Eu me lembro, nesses anos de vida lá de ministério na CCP, nós tínhamos um jovenzinho que veio do Brasil com câncer na medula, aquela coisa toda, e nada dá certo, tratamento lá no hospital em Nova York, mas eventualmente ele teve um transplante, e foi à igreja, deu testemunho, uma bênção. Menos de um mês, o corpo rejeitou aquela transplante, e o menino morreu. Foi uma crise tremenda para nós. Mas não é verdade que às vezes curados de uma coisa tremenda, alguma outra coisa nos acontece? Sem contar situações como a gente perde um ente querido. Apesar que nós sabemos que é parte da vida, você já se acostumou a perder um ente querido? Mas a gente vive, nossos avós e pais e tios e parentes vão ficando enfermos e a gente se assusta, não é isso? Com esse câncer miserável que assola. Então você é curado de uma coisa hoje e amanhã vem outra coisa. Não é pecado pedir por cura, não é pecado confiar em Jesus por cura, mas esse não pode ser o nosso objetivo maior. Existe uma enfermidade que é muito mais séria que precisa. Então Jesus está dizendo para eles o seguinte, irmãos, amigos, homens de fé, esse momento é para eu ministrar esse homem paralítico para alguma coisa que nada pode tirar, que é ele ser reconciliado com o Pai. Então nós vemos essa lição. Esse é o principal. Creio que Deus está dizendo para você e para mim, vamos nos redobrar os esforços para alcançar os nossos amigos. Quanta gente que a gente tem contato todo dia, vizinhos, no trabalho, nas escolas, que precisam ser reconciliados com Deus. Se Jesus voltasse hoje, mesmo que o nosso vizinho esteja curado fisicamente, mas não conhece Jesus, tem eternidade com Deus? Não. Como é que nós vamos deixar a nossos amigos sem saber que precisamos ser reconciliados com Deus? Então é um acerto de foco. Seja um desses 4. Vire o mundo de ponta cabeça para ajudar alguém. Mas lembre-se, ajudem na situação secundária, mas não se olvide, não se esqueça da parte primária. Precisamos ser reconciliados com Deus. Por isso os pecados perdoados, né? Tu és surpresa, eles pensaram que era uma coisa, né? Agora, segundo lição. Corrija aí o foco. Seja esse amigo, mas acrescente. Meu principal objetivo é levar esse indivíduo ao Senhor. Tudo mais é bônus. Segunda lição. Eu creio que é tão assim bonito esse detalhe, enche a minha alma. É que aquele paralítico não falou nada. Não disse, Senhor, me ajuda. Não foi igual aquele cego de Jericó, lembra? Que ele disse, ficava gritando, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi como aqueles leprosos que chegaram, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode, o Senhor nos limpe. Não foi como aquele pai daquele menino, quando Jesus desceu do monte da transfiguração, que falou, esse menino está aqui, o diabo possui a vida dele, o maltrata, destruindo. E Jesus falou, tudo é possível se você tem fé. Aí que como respondeu? Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele reconheceu, eu não tenho fé, Senhor. O que é que esse moço aqui nos ensina? No texto, nós descobrimos que Jesus falou com os escribas sobre o que eles estavam pensando no seu íntimo. Eles não foram corajosos o suficiente para falar. Então isso nos ensina o seguinte, se Jesus sabe o íntimo de um ser pecaminoso, você crê que Jesus sabe
do nosso íntimo, quando nós estamos necessitados, a gente não sabe mais nem orar, nem sabe o que vai falar, nem por onde começar. Você já teve alguma situação dessa, gente? Porque é uma aflição, Senhor, eu não sei nem o que falar. Está uma mistura de sentimentos. Então é uma palavra de encorajamento. Eu não sei onde você está. Eu espero que todo mundo aqui em Danbury, o que está me ouvindo, sejam vidas prósperas, tranquilas, saudáveis, tudo do bem e do melhor. Mas se você estiver numa situação difícil, que você não sabe nem o que fazer, tome encorajamento com o fato de que Jesus ouve o seu íntimo, sem palavras. O certo seria nós chegarmos, Senhor, me ajuda. Isso ajuda. Certo é nos arrependermos de alguma coisa, mas mesmo quando nos faltam palavras, tome encorajamento, sabendo que Jesus conhece você de uma forma profunda, uma forma íntima, lá ao fundo. Conhece o seu ser, ouve o seu clamor e vai agir em seu favor. Você toma posse disso? Agora, pela última vez, vamos concluir. Então, a primeira lição foi a surpresa dos amigos. Corrija o seu foco. Seja um amigo, mas corrija o seu foco. Levar a Cristo, o conhecimento, o relacionamento com Deus é primário. Segundo, se possível, ore e se arrependa, peça a Deus que seja, mas se não, tome conforto no fato de que Deus ouve, Jesus ouve seu íntimo. Mas por último, o que é mais fácil dizer? São os dois iguais? É um ou outro? Deixa-me dizer para você, é mais fácil para nós e para Jesus dizer: levanta-te, levanta-se, levante-se, toma sua maca e anda. Pastor, como? Para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, o que precisou acontecer? Qual é o único caminho? Deus, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque Deus estava em Cristo reconciliando os perdidos com Ele mesmo. Como é que é o resto do verso? 2 Coríntios 5, 17 a 21. Que Deus não leva em conta os nossos pecados. Como? Ele tomou aquele que não conheceu o pecado, Jesus, e o fez pecado por nós, para que dele recebêssemos a sua justiça. Então, para dizer os seus pecados estão perdoados, você está reconciliado com Deus, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, alguém teve que pagar o preço. Qual foi o salário do pecado? E a morte. Quem foi que pagou o preço da morte? Para que eu não morresse, quem precisou morrer? Jesus. Jesus assumiu a entidade humana. Por isso o Filho do Homem, né? Manuel, o Verbo, se fez carne entre nós. Tanto que às vésperas dele ser preso, ele estava onde? Lá naquele jardim chamado Getsemane, não foi? E ele estava ali com 3 dos seus apóstolos. Ele se separou um pouquinho à distância para orar. Qual foi a oração de Jesus naquele momento? Pai. E a palavra de Deus fala que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você notou porque é difícil dizer seus pecados estão perdoados? Porque naquela hora que ele fala seus pecados estão perdoados, o que ele está dizendo? Vai me custar a minha vida. Isso é para nos trazer uma apreciação do custo da graça. Já está paga. Mas ele precisou morrer. Por isso ele perguntou, o que é mais fácil dizer? Que para responder, que é mais fácil? Curar do que perdoar os pecados? Ele está dizendo, curar é mais fácil. Para que os pecados sejam perdoados, eu vou precisar morrer no lugar dessa gente. Que Deus possa usar essas palavras, nesse último ponto, apreciação. Daqui a pouco, no pão e no vinho, no cálice, coisa tremenda. Eu sou
tenho o direito de ser filho de Deus, eu fui reconciliado com o Pai, através de Jesus Cristo, tudo porque Jesus se deu por mim. Humanamente ele não queria, ele não era a primeira escolha dele. Tanto que ele perguntou: Pai, mas seja feita a tua vontade. Então isso nos inspire. Às vezes eu penso que não sou amado o suficiente, não sou reconhecido o suficiente. Gente do céu, que mais que eu quero quando eu tenho um Salvador que me ama e me reconhece desse jeito? Qual é o meu problema? Também eu preciso ser um mensageiro com meus amigos, mas não de dure, né? Não de, como é que fala aí, não sei a palavra aí, de responsabilidade, de obrigação. Eu vou ser porque eu quero que também outras pessoas sejam reconciliadas com o Pai. E se no processo foram curadas, aleluia! Porém, eles vão estar, um dia nós vamos estar no céu juntos. E para você que às vezes se sente pequeno, sem muito conhecimento, pensando que eu não... Quem sou eu para falar com o Pai? Deus sabe o seu íntimo. Tome conforto nisso. Ele sabe disso o seguinte: até a oração que você não falou, não verbalizou, eu ouvi, porque eu conheço o seu ser, eu creio em você. Seja encorajado e abençoado nesse processo. Amém? Pai querido, Senhor, que essas palavras sejam além da palavra, Senhor. Que elas venham tomar, Pai, uma dimensão extraordinária no nosso coração. Eu te peço, Pai, em o nome de Jesus. Amém.